Eu apresento a todos minha saudação, desejando-lhes muita paz. Ao mesmo tempo, eu quero contar com a atenção da igreja, pois irei fazer a leitura dos recados que antecedem propriamente a nossa reunião. E está no boletim datado em 24 de setembro deste ano. Santa Comunhão em Colíder, Mato Grosso. Teremos a Santa Comunhão nesta congregação de Colíder, Mato Grosso, no dia 29 de novembro, às 12 horas. Santa Comunhão em Birigui. Será celebrada a Santa Comunhão em nossa congregação de Birigui no próximo domingo, dia 27 de setembro, com início às 12 horas. Endereço: Rua Delfino Fonseca, número 29, bairro Além Linha. Santa Comunhão em Douradina, Mato Grosso do Sul. Avisamos que foi necessário adiar a Santa Comunhão nessa congregação pelo fato de não estar totalmente adequada para o sacramento de grande porte. Portanto, dia 18 de outubro, haverá reunião normal nesta congregação. Mudança de endereço: Itararé, São Paulo. As reuniões em nossa congregação de Itararé, São Paulo, aos domingos, passam a ser iniciadas às 12 horas. Festa de final de ano em nossa sede. Quarta-feira, 30 de dezembro, chegada dos irmãos do interior e de outros estados. À noite, a festa do chá. Quinta-feira, dia 31 de dezembro, festa da passagem de Ano Novo. Sexta-feira, 1º de janeiro de 2016, a Santa Comunhão. Sábado, dia 2 de janeiro de Ano Novo, a apresentação do coral do interior e de outros estados. Domingo, dia 3, reunião a ser decidida, e logo após o embarque dos irmãos do interior e de outros estados. Eu apresento neste instante a minha saudação a todos, renovando o meu propósito de que tenham muita paz. Que Jesus e a Virgem Maria Santíssima, a Santa Rosa e o nosso irmão Mauro possam os abençoar. Que esta reunião seja muito feliz e proveitosa para todos nós. Tenhamos grandes lembranças dos momentos que aqui havemos de passar. Sejam todos bem-vindos a este lugar sagrado. Também a minha saudação aos que nos ouvem em seus lares à grande distância. Convido a todos os que puderem, por favor, que se coloquem em pé, que iremos iniciar a nossa reunião. Amantíssimo Deus e nosso glorioso Pai, apresentamo-nos ao Senhor, na condição de teus filhos, agradecidos e felizes pela paz que nos acompanha, e rendemos adorações a Ti, ó Pai, ao Teu Santo Espírito, a Jesus, a Virgem Maria e a Santa Rosa, ao Santo Profeta irmão Aldo, e estendemos considerações a todos os santos e anjos. E nesta hora, ó Santa e bendita Rosa, dirijo-me à Senhora para pedir Tua bênção para esta reunião ser coroada de êxito. Que a Senhora nos conceda do alto céus energias espirituais para que tenhamos um culto de adoração ao contento do nosso Deus. Que anjos e santos possam estar conosco,
Abençoa, pois, o trabalho dos obreiros, dos integrantes deste coral e os demais trabalhos relativos a este culto. Também peço à Senhora a bênção para todas as reuniões apostólicas e que a Senhora possa estar no coração de todos os apostólicos, aumentando a sabedoria e a fé, ajudando o nosso povo para que se unam e sejam vencedores. Glória e louvor para sempre ao nosso Deus, ao Santo Espírito, a Jesus bendito, à Virgem Maria, à Senhora, Santa Rosa, ao Senhor, Santo Alto, e aos santos e anjos. Amém. Igreja forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa aliança doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos poderão ocupar seus lugares da melhor forma que lhes convier. Nós continuaremos o nosso trabalho cantando mais 2 corinhos do nosso inário. O primeiro deles, 134, Ligados a Jesus. Consagração é santidade e amor. É estar no mesmo Espírito, ligado a Jesus, nosso Senhor, sendo-lhe dedicado no servir e trabalhando com muito fervor. Por isso, ó irmãos, sejamos consagrados e avante confiantes para não esmorecermos, deixando para trás e esquecendo o pecado, tendo Jesus e o anjo protetor ao nosso lado, nas lutas de cada dia, confiantes venceremos. 96, a doutrina que temos pregado. A doutrina que temos pregado é uma fonte de felicidade. Os que creem nesta Igreja Apostólica
ano tem por título Fé Gloriosa, número 169.
ouviremos pelo coral o hino 168. A verdade está aqui. Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a voz, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o Divino Salvador. Esta igreja é fiel, está aqui, mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade, sua palavra tem poder e vence o mal. O Santo Consolador, fonte pura de amor, aqui está, seus milagres operando. Com seu poder infinito, sinais como nunca visto, nesta igreja estão se realizando.
Nesta igreja nada falta, nem virtude e nem graça, e o mais perfeito dom está aqui. Ela cresce em quantidade, em poder e santidade, é por isso que nós cantamos assim. Venha logo que a verdade está aqui. E agora nós vamos dispor de um espaço de tempo da reunião para ler e voltar à prática das nossas ofertas. Aqui nós temos a solicitação das mesmas, feita pela presente direção da Igreja Apostólica. Os apelos de ofertas são destinados a manter a obra desta Igreja. Prezados irmãos apostólicos, nosso dever como direção da Igreja, é cuidar de tudo que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da Igreja, tendo deveres e obrigações sociais, comerciais e trabalhistas. Logo temos que defender os interesses da obra, cujo prestígio da Igreja é muito grande neste país. Portanto, fazemos constantes apelos de ofertas para relembrar cada apostólico o seu dever sagrado de manter a obra do Consolador, para que possamos cumprir ou cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Também não podemos nos esquecer da expansão dos trabalhos para atender os constantes pedidos de aberturas de novas congregações e de novos programas à hora milagrosa. Estimados irmãos e irmãs, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois é a Igreja do Consolador que representa este reino na terra. Daí aconselharmos que façam o seu esforço e cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo amam aquele que contribui com amor e alegria. Confiamos no vosso esforço e compreensão, e que unidos haveremos de cumprir a missão que a nossa Igreja Apostólica recebeu de Deus o Pai, de Jesus, em nossos dias. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham muita prosperidade em seu trabalho e em suas realizações. Aí está, irmãos, a sinceridade da presente direção de nossa Igreja, pois foram eleitos para governar esta Igreja, tanto para manter a Igreja de uma forma atuante em suas atividades, como também foram eleitos para levarem avante esta obra, irem ao seu progresso, desenvolvê-la. E os apelos que eles fazem à Igreja têm por objetivo
manter a obra desta igreja. Podemos notar que os objetivos desses apelos, dessas solicitações, é levar cada apostólico a lembrar dos seus compromissos com a obra desta igreja, para que cada um continue fazendo a sua parte, dando a sua contribuição espontânea, porém generosa, fazendo o de melhor que estiver ao seu alcance, querendo ver a igreja se desenvolver, alcançar o sucesso para a obra desta igreja. Cada um de nós, irmãos, temos em nossas mãos a grande ferramenta de ajudar a alavancar esta obra. É o nosso amor, que traduzido em ofertas, em dízimos, leva a nossa igreja a crescer, leva a nossa igreja a ser conhecida. E o precisamos fazer todas as oportunidades, visto que Jesus, Santa Avó Rosa, amam aqueles que contribuem com amor e alegria, e Ele sempre nos recompensa. Cada um de nós temos as nossas razões para que as nossas ofertas sejam sempre feitas da melhor forma possível, mesmo porque somos tanto abençoados e, por outro lado, sentimos o grande desejo de que outras pessoas também possam compartilhar do grande poder que está nesta igreja. E assim fazendo, nós iremos a cada dia alcançando o progresso desta igreja. O progresso, irmãos, na nossa gramática é um conjunto de mudanças que é constatado no curso do tempo. Notável é, irmãos, as mudanças de um pequeno tempo para cá, em que a nossa direção assumiu o cargo de levar avante esta obra em nome do nosso Santo Irmão Aldo, em nome de toda esta igreja apostólica. Quantas congregações novas surgiram, quantos programas a Hora Milagrosa nós podemos adicionar nos números antigos que contávamos para publicar a nossa obra, para levar avante a obra desta igreja. Então nossa igreja não parou, nossa igreja continua atuante e ganhando espaço na oportunidade de cada dia que Deus nos tem dado. E assim, irmãos, por outro lado, também quantas conquistas de bens materiais que nós estamos vendo em nome desta igreja, em favor desta igreja, patrimônios que irão contribuir para que a igreja tenha o suficiente para realizar uma grande obra para Deus. E assim nós notamos que essa direção luta para manter a obra desta igreja sempre em dia. Os irmãos viram, temos obrigações sociais, trabalhistas, comerciais, são pagamentos que são necessários mensalmente serem saldados. E também nós notamos, a igreja cresce e nós precisamos de aumentar os nossos recursos para atender pedidos, novas congregações, outras localidades querem o programa Hora Milagrosa. Irmãos, tudo isso é necessário ter numerais, é preciso de dinheiro. E por isso, irmãos, nossa direção sempre apela aos nossos corações para que não falte o com que de manter nem de desenvolver a obra desta igreja. E além do que, irmãos, nós temos uma outra segunda sacola, e ela é temporária, e está previsto que esta prática irá até o dia 12 de outubro próximo, para que possamos cobrir também a segunda parcela da compra do imóvel ao lado da sede. Nós precisamos, irmãos, continuar com essa prática, até que então se alcance os seus objetivos. E assim se dará logo após também o hino orquestrado. Eu irei orar agora para que sejam consagradas as nossas ofertas e contribuições. Santa e bendita Avó Rosa,
havíamos de estender logo mais nossas mãos sobre as salvas, depositar então ali os nossos donativos, em atenção a esses pedidos da direção que governa a obra desta igreja na terra. Ó Santa e bendita Avó Rosa, que cada um de nós possamos continuar sempre fazendo o melhor, do que estiver à altura das nossas possibilidades, para que a nossa igreja continue avançando no terreno do tempo da oportunidade, os dias que Deus nos tem confiado. Que as nossas ofertas possam nesta hora ser recebidas pela Senhora, pois que irão ajudar a igreja que a Senhora tanto ama, cuja igreja anuncia o teu santo nome e o nome do nosso santo profeta irmão Aldo a este mundo, para a salvação de todos aqueles que vierem a crer na nossa mensagem. Portanto, certo de que para nós apostólicos estas ofertas que iremos dar terão nos fazer falta, porque a Senhora nos dá em chuvas de bênçãos, recompensas para as nossas vidas, mas que também para a obra da igreja elas têm a sua importância, são de grande valia, e em teu santo nome eu digo que estão consagradas. Amém. Estão consagradas nossas contribuições, nossas irmãs escaladas poderão percorrer o templo para recolhê-los. Cada um pode ofertar em seu próprio lugar. Em continuidade, nós iremos também ouvir o hino orquestrado, traz por título Confia em Nossa Avó Rosa.
Enquanto as nossas irmãs percorrem o salão, recolhendo as contribuições para a campanha, eu aproveito para anunciar o último hino da apresentação pelo coral, número 51, Caminho de Paz.
Muito bem. Continuando nosso trabalho, eu quero fazer aqui para os irmãos uma alteração da leitura dos recados que foi feito antes da reunião. Eu anunciei a Santa Comunhão em Birigui, perguntando para o irmão ali, disse que não é Birigui não. Inclusive é tão perto daqui, não tem nenhum movimento de viagens, de enfrentamento para lá. Eu digo aos irmãos que a Santa Comunhão, anunciada para o dia 27, que é amanhã, dia 9, será celebrada na cidade de Buri e não na cidade de Birigui, aqui, vizinho, perto do nosso município. Passaremos agora, irmãos, para a leitura da nossa mensagem dentro do boletim interno do dia 24 de setembro deste ano. O valor da oração para a vida dos filhos de Deus. Deus, o Pai, nos concedeu a grande glória de nos dirigir a Ele e aos seus santos através da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos concede para nos defender de todo o mal, buscando sua graça, virtude, poder e santificação, e termos paz, vida e saúde. Portanto, é a oração que nos liga a Deus e aos seus santos, como nos mostra as Sagradas Escrituras, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. São João, em sua primeira carta aos fiéis do seu tempo, diz o seguinte sobre o poder da intercessão, ou seja, de interceder por nós, como faz o Senhor Jesus ao ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Esta é a confiança que temos para com Ele, Jesus, o Divino Mestre, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele, Jesus, nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Hoje, no tempo do Consolador e da regeneração, o mesmo se dá de uma forma muito mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito mais, formando novos santos, a Santa Rosa, o Consolador, e o pastor de nossas almas, o Santo Irmão Aldo, que juntos com Maria Santíssima intercedem por nós diante de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, dos seus santos poderosos, que lutam ao lado destes santos gloriosos para nos ajudar, a fim de que possamos vencer a cada dia a nossa jornada aqui na terra. Portanto, irmãos e irmãs apostólicos, nada temos que temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E continua o Divino Mestre: tudo é possível ao que crer. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os exemplos, ensinos do Divino Mestre Jesus, que são a doutrina
e a disciplina perfeita para aquele que crer e obedecer. Conforme disse Jesus aos seus discípulos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer os ensinos que Jesus nos concedeu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para a nossa Igreja Apostólica. São a doutrina, a disciplina e as regras morais de que o filho ou filha de Deus deve viver, para que as suas orações sejam ouvidas e atendidas conforme nos ensina ou ensinou o profeta Irmão Aldo ao dizer: portanto, a santidade é necessária para o Filho de Deus manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, de onde procedem as fontes da vida, da felicidade, a fim de que a sua oração sejam sempre ouvidas e atendidas. Entendam, estimados irmãos e irmãs, que é de vital importância estarem ligados ao Espírito de Deus através da oração, da consagração e da santificação, pois é a garantia da nossa vitória, como ensina o apóstolo São Paulo em carta aos cristãos de Éfeso, conforme está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, que são as virtudes divinas, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade, o zelo e a verdade, para que possais resistir os dias maus e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos e irmãs apostólicos, façam sempre as suas orações, seja nas lutas ou na paz, e também sejam sempre agradecidos pela grande misericórdia e o amor de Deus o Pai, em ouvir as nossas orações e por ter nos dado a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que estão juntos com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, sempre intercedendo por nós diante de Deus o Pai. Lembrem-se sempre deste hino apostólico: a oração de um justo sempre é ouvida no céu. Mas tenham mérito para obedecer tudo o que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica e estarem ligados a estes santos de Deus e receberem suas bênçãos, graças e virtudes. Amém. Estimados irmãos, nós, graças a Deus, recebemos um grande presente, um benefício muito importante, que é advindo da nossa fé em Deus, nos seus planos, no seu Filho Jesus, o Salvador, no Espírito Consolador da promessa, a Santa Avó Rosa, na Virgem Maria Santíssima, a Rainha,
e bendita entre todas as mulheres, no santo profeta irmão Aldo. Irmãos, a nossa fé em Deus e em todo este poder que esses santos transmitem, nos deu um grande presente, que é o nosso direito de fazermos as nossas orações, o nosso contato, a nossa ligação, o nosso diálogo com Deus. Irmãos, a oração, ela, acima de tudo, é um fruto da nossa fé, um sinal da nossa fé, porque quando nos dispomos a orar, nós acreditamos que estamos sendo ouvidos. Ora, então nós oramos nos momentos de alegria. Por que razão? Para agradecer o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus, exaltar esse Deus bondoso, poderoso, e ao mesmo tempo estender esses louvores aos santos que operam e transmitem este poder aos fiéis, ao nosso Deus. Assim, irmãos, nós também fazemos, na maioria das vezes, o uso desta arma poderosa que é a oração para nos valer nos momentos difíceis da vida. Ora, nós aprendemos a orar nos momentos de tentações, que estamos sendo tentados a contrariar a vontade de Deus. Nós oramos nos momentos que percebemos os perigos que poderão trazer dificuldades para a nossa vida. Ora, nós oramos também nos momentos em que nós nos tornamos vítimas dos problemas desta vida. E são diversos segmentos que trazem tantos problemas, porque a vida do homem, irmãos, ela é instável. Nós podemos notar, o apóstolo São Paulo, em seus ensinos, dizia que a luta da vida do homem é como a onda do mar. É uma luta que nós resolvemos um problema hoje e de repente surgem outros problemas. E assim, irmãos, nós vivemos em constantes orações. Horas quando resolvemos, oramos para agradecer. Ora, quando surgem os problemas, nós oramos para pedir ajuda, para que Deus olhe por nós, para que Jesus, para que a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Aldo, nosso profeta, interceda por nós e nós venhamos a ter alívio para a nossa vida. Irmãos, a vida em si, ela é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente. A vida do homem aqui na terra é compreendida assim. Muitos a entendem como uma vida de altos e baixos. E assim nós vivemos, irmãos, nessa constância, nessa ligação com Deus. Mas isto tudo não é só fruto desta fé, irmãos, mas também isto tudo é fruto do nosso merecimento, porque nos colocamos a obedecer o nosso Deus, a disciplina, a doutrina, e nós acreditamos sobremaneira na fidelidade de Deus e dos seus santos, que não nos abandonarão. E assim, irmãos, nós pedimos outra vez, continuamos pedindo, porque cada vez que somos ouvidos, nós nos enchemos de razões para que noutra oportunidade nós possamos nos valer do mesmo poder que nos tem acudido. E assim, irmãos, vive o apostólico fiel da graça de Deus a cada dia que se passa. Nós vemos que o nosso Deus sempre agiu assim. Esta prática da oração, irmãos, é coisa que sempre existiu entre o povo de Deus.
É uma amizade, uma intimidade que sempre existiu entre o Filho de Deus com o próprio Deus, com o reino dos céus, com os santos. Nós temos o exemplo do profeta Daniel. O anjo que se apresenta a ele disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora vejam, ó prezados irmãos, há quanto tempo nós estamos em obediência, nós estamos a compreender, nós estamos a nos humilhar perante esse Deus poderoso e os seus santos. Daí então, irmãos, nós temos mesmo que nos valer desse grande presente, que é o direito que nós temos de entrar em contato com esse poder sobrenatural vindo dos céus, o grande poder que está ao nosso alcance e à nossa disposição. Por outro lado, na nossa história de Filho de Deus, quantas vezes nós nos valemos? Todos nós, na nossa história, tivemos oportunidades de narrar nossos testemunhos de bênçãos, milagres que recebemos na nossa vida, pelo fato das nossas orações terem sido ouvidas. O próprio Jesus ensinou, dizendo: estai em mim e eu em vós, e se verdadeiramente as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes, recebê-lo-eis e tê-lo-eis. Vejam, irmãos, que há também uma condição, que a pessoa precisa estar ligada ao reino dos céus, precisa estar ligada a Jesus. Como vai estar ligada ao reino dos céus? Como vai estar ligada a Jesus, se não estiver, de fato, não só obedecendo, mas tendo fé e ao mesmo tempo estar atuante conforme os métodos que a religião ensina? Todo o apostólico é ensinado a fazer a sua oração, a oração de agradecimento, a oração de louvor e a oração de súplica nos momentos difíceis da sua vida. Assim, irmãos, desfrutem desse seu direito de filho de Deus. Seja dado a orar. Acredite que Deus está te ouvindo, que Jesus está ouvindo as suas orações, que a Santa Vô Rosa, a Virgem Maria, o profeta irmão Aldo estão ouvindo os seus pedidos e que eles irão atendê-los nas suas necessidades. Eles nunca te abandonarão, nunca, nunca. Depende só dos irmãos serem humildes, sinceros, fiéis, acompanharem bem de perto a obra desta Santa Igreja, buscarem comunhão com o reino dos céus. Esta ligação que nós chamamos, que se dá pela obediência, pela santificação, ela recebe o nome de comunhão. Essa comunhão, irmãos, precisa ser mantida para terem uma vida possível aqui na terra. Dias dignos, dias felizes, de sucesso para os seus dependentes e para a sua família, para terem êxito também na sua carreira de filho de Deus. Quando perceberem o mal, as tentações para o pecado, para voltarem para trás, a prática de vícios, costumes, sentimentos, orem, peçam ajuda do reino dos céus, supliquem a Santa Vô Rosa, supliquem a Jesus e continuarão a sua jornada e alcançarão o seu prêmio, que é o direito da vida eterna, a salvação garantida para a sua alma, para o seu espírito, quando chegar a hora de encerrar a sua missão física aqui na terra. Eu agora irei ler um testemunho que faz parte desta prática,
a oração, a comunhão com o reino dos céus, a obediência, a santificação e a fé resultam num bem-estar para a vida do Filho e a Filha de Deus, como está nesse testemunho que consta neste boletim. Depoimento de fé. Problemas no parto. Os pais, Wagner Henrique e Elza Correia Henrique, apresentaram em reunião do Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica no dia 12 de agosto deste ano o depoimento de fé referente às suas filhas Graziele Victoria Correia Henrique, e hoje com 9 anos de idade, e Jennifer Caroline Correia Henrique, hoje com 8 anos de idade. A mãe Elza teve a gestação normal de sua primeira filhinha Graziele, com o acompanhamento médico e os procedimentos necessários. No dia 19 de novembro de 2005, a irmã Efigênia ligou ao casal dando um recado do irmão Aldo que a criança iria nascer naquele dia. A gestação estava marcada, a gestação estava em 36 semanas. Ao anoitecer, a mãe começou a sentir dores e o seu esposo a levou ao hospital. Porém, ao ser examinada pela médica, a mesma disse que estava tudo bem e poderiam retornar para casa, porque ainda faltava um mês de gestação. Retornaram para casa com bastante confiança e fé nas palavras do irmão Aldo. Foram repousar, mas novamente às 4 horas da manhã as dores se intensificaram e foi necessário retornar ao hospital. E encontraram a mesma médica, que examinando novamente, deu o parecer que estava tudo bem e ela deveria completar a gestação. Quando a médica se virou para lavar as mãos, ainda com a irmã Elza deitada sobre a maca, a bolsa amniótica ou gestacional rompeu-se, para a surpresa da médica. Foram feitos os procedimentos para internação e preparo do parto, porém a criança era muito grande e tinha dificuldades para nascer. Novamente o casal depositou fé e confiança no Santo Irmão Aldo e na Santa Vó Rosa e, em oração, suplicou a sua bênção. Entretanto, foi necessário a utilização de fórceps para auxiliar o nascimento, machucando muito o bebê, mas com a proteção e a bênção divina, a criança se recuperou normalmente e foi grande a alegria dos seus pais. Logo em seguida, a irmã Elza engravidou novamente e a gestação corria normalmente até completar 36 semanas, quando começou a sentir os sintomas do parto. Foi a maternidade, suplicando sempre as bênçãos e graças e proteção desses santos de Deus. Porém, o médico, vendo a situação e o tamanho do bebê, não aceitou fazer o parto cesariano, pois a mesma havia dado luz há menos de um ano. Foram 19 horas de trabalho de parto por opção e foi novamente a utilização do fórceps, mas ao nascer, com o auxílio do equipamento, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço da criança e a mesma nasceu morta. E devido à circunstância, a mãe também corria sério risco de vida,
onde foi necessário a intervenção e procedimento para reanimá-la. O esposo, que estava acompanhando o parto, foi retirado da sala e o mesmo se dirigiu à sede da igreja, onde encontrou o irmão Aldo. E ao contar o ocorrido a ele, nosso querido irmão Aldo parou por alguns instantes e depois, tocando nas costas do nosso irmão, disse: ela está bem, pode voltar, mas eu vou pedir para a Santa Avó Rosa dar mais uma olhadinha nela. Para a felicidade do casal, a Jennifer reviveu, porém, na tentativa da retirada do bebê com o equipamento auxiliar, houve uma lesão no plexo braquial. O braço direito não movimentava e a mãozinha estava virada para trás, totalmente paralisada. Os médicos orientaram ao casal a fazer fisioterapia e acompanhamento. Sempre que passavam na fila para cumprimentar nosso querido irmão Aldo, apresentavam a Jennifer a ele, e ele fazia massagem em seu bracinho, e notoriamente foi observada a recuperação dos movimentos. Hoje a pequena Jennifer, segundo o diagnóstico médicos, está apenas com uma mínima lesão corrigível com exercícios e está totalmente normal, para a surpresa dos médicos que acompanharam esta criança. Os pais Wagner e Elza, muito felizes, deram este depoimento de fé, crendo que verdadeiramente receberam um grande milagre, confirmando o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo em proteger, amparar e dar felicidade à família e aos lares por esta grande bênção. Agradecemos de coração a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por termos esta fé apostólica e este caminho que nos proporciona uma vida com Deus sob a sua bênção. Pastor José Solon Filho, diretor do Conselho Deliberativo de nossa querida igreja. Graças a Deus, irmãos, pudemos aí presenciar duas grandes bênçãos em atenção às orações que foram feitas por este casal. Os irmãos puderam ver, foi um problema difícil e foi resolvido. Passaram-se os tempos, surgiu um problema pior do que o primeiro, mas que também foi resolvido. Os irmãos podem ver, está dito neste boletim, palavras de Jesus, que tudo é possível para o que crer. Quando o anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria Santíssima, também houve um momento que o anjo disse para ela: Maria, não temas, para Deus tudo é possível. Os irmãos podem ver momentos difíceis da vida, quantos problemas difíceis da vida, exemplos notórios nós temos na nossa igreja, e exemplos tão notórios nós temos na vida dos profetas, e exemplos tão notórios na vida dos apóstolos, e hoje é o povo apostólico, que cada oportunidade da vida dá a sua contribuição para a obra do Reino dos Céus, se
se constituindo em personagens importantes, como foi esse casal. Isso tudo, irmãos, glorifica a Deus, serve de exemplo à nossa igreja e a todos os que passam a nos conhecer. Foram momentos difíceis em que se tornaram vítimas, assim como aconteceu com os profetas. Foram momentos difíceis para eles, mas que foram momentos superados, e ficou na história para alimentar a fé de todo o cristão, verdadeiro cristão, porque é o mesmo Deus, é o mesmo poder, irmãos, e são problemas que provêm também das mesmas origens. Nós devemos estar ligados a esta fonte de poder, que é o poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, para nos valer, irmãos. Não há doença, não há mal, não há nada, irmãos, que resista o poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Nós não sabemos, irmãos, mas nós sempre pregamos isso na nossa igreja, que nós temos muito que receber e que Deus tem muito mais para nos dar do que já nos tem dado. Mas certamente, irmãos, nós passaremos por momentos de muita necessidade, mas que nós vamos receber, mas que nós vamos ser ouvidos nas nossas orações. Por isso nós precisamos continuar crendo que todos os céus é ao nosso favor, todos os céus é ao nosso favor, para nos ajudar. Nós estamos juntos com um poderoso Deus e um reino incomparável, que é o reino dos céus, que nós dele fazemos parte, e que esse Deus não nos abandonará, nunca, jamais. Todos nós alcançaremos a nossa vitória, basta estarmos aliados, juntos, ligados a esta fonte do poder de Deus, o Pai, o soberano, o Criador, o nosso Deus vivo, o Deus de Jesus Cristo, o Deus da Santa Rosa, o Deus do Irmão Aldo, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o nosso Deus, a quem nós fazemos as nossas orações e recebemos as bênçãos e os milagres para a nossa vida, para os nossos dependentes, para a nossa família. Amém. Eu vos agradeço a vossa presença e o trabalho que todos prestaram para que tivéssemos êxito nesta reunião. Bem como eu agradeço a todos os internautas que nos acompanharam em seus lares. Creiam que Jesus e a Santa Rosa também estão os abençoando nesta hora. E eu convido a igreja, todos os que puderem, por favor, que se coloquem em pé, que nós vamos orar a Deus, agradecendo pela oportunidade. Amantíssimo Deus e nosso glorioso Pai, nós te adoramos, te glorificamos pela oportunidade de nos reunir em oração neste lugar sagrado, nesta congregação aqui na cidade de Mirassol, onde estão reunidos obreiros, pastores, pregadores e muitos dos que vieram a esta reunião. E este conjunto coral que apresentaram as suas mensagens para te glorificar, ó Deus, e para nos consolar aqui na terra, nos incentivar a esta fé de poder que devemos continuar alimentando no seu poder criador, ó Pai. Também nós agradecemos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, pelo andamento desta reunião, por todos os atos que aqui se deram. Também nós agradecemos pelas demais reuniões da igreja
e pelo trabalho prestado por todos os corais, obreiros, pregadores, pastores, membros assíduos, visitantes que se fizeram presente, dando a condição legal para que tivéssemos cultos de adorações ao Teu nome, ó Deus. Também nesta hora eu dirijo-me à Senhora, Santa e Bendita Vó Rosa, para suplicar Sua graça, Sua bênção, o poder que defende, que protege, que livra do mal, que afasta os perigos da vida de todos esses meus irmãos e irmãs que estão presentes nesta reunião. Também os nomes que estão nesta caixinha de oração são pedidos recentes, pedidos antigos, pessoas que acreditam, Santa Vó Rosa, que a Senhora tem o poder de ajudar, de anular o mal, de trazer paz, saúde, prosperidade e libertação. Que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria, possa atender esses pedidos, também os demais pedidos que fazem os nossos irmãos e irmãs aqui ainda reunidos em suas orações. Também peço pelos demais que nas longas distâncias ouvem e participam desta reunião em seus lares, que a Senhora também os possa abençoar nesta hora. Eu dispenso esses todos para os seus lares, certos de que já receberam grandes bênçãos para as suas vidas e receberão mais da Senhora nessa oportunidade que aqui estiveram reunidos. Que a Tua graça, a Tua bênção os acompanhe, e mais uma vez, certo de que a Senhora já os abençoou novamente, eu muito Te agradeço. Amém. A paz do Senhor, irmãos, nosso trabalho está encerrado e até uma próxima oportunidade.